Gente, quem é cliente meu e quem vem me procurar para um atendimento, eu sempre pergunto se ele trabalha num prédio vertical com andares e se nesse prédio tem tanque de combustível, né? Por exemplo, diesel para gerador. Eu sempre pergunto. E o cliente, ele fica sem entender e talvez você esteja sem entender. Mas eu vou explicar para você que está me assistindo aqui, que está me ouvindo, sobre essa questão que eu explico para o meu cliente. E se você não recebe esse adicional, que já eu vou te falar, você está perdendo dinheiro, né? Está deixando de ganhar dinheiro por você não conhecer esse direito que está previsto na lei, está previsto em norma regulamentadora e está previsto em decisões do tribunal também. E eu vou compartilhar aqui com vocês essas informações e vou mostrar, tá? Porque às vezes na tua casa, você vai lá no Google, você digita, você acessa, aí você vai falar, poxa, o que a Patrícia falou lá na lei realmente faz sentido, né? Eu estou lendo aqui, ela está mostrando, então tem uma coerência, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque nós temos lives aqui de segunda a sexta, às 20 horas do horário de Brasília, tá? Mas se você não consegue assistir ou ouvir na hora, não tem problema, porque as lives ficam salvas na aba ao vivo aqui do canal, tá bom? Outra coisa, vou deixar o link aqui, se você tiver alguma dúvida, não quiser colocar os comentários aqui, pode clicar no link, você vai me chamar diretamente no WhatsApp, tá bom? Para poder esclarecer as suas dúvidas que surgiu com base aqui no que eu trouxe para você. Lembrando, gente, cada caso é um caso, mas aqui eu quero trazer uma visão geral e mostrar para você que você pode estar deixando de ganhar dinheiro, tá bom? E eu não vou falar hoje sobre NR15, não vou falar sobre NR16, que você deve estar pensando, lá vem ela com a 15 e com a 16. Não é, gente, a NR15, a NR16 eu falei na live, tá? Que tá salva aqui na aba ao vivo, a live sobre adicional de insalubridade e periculosidade. Hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje é bem específico, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Eu vou pedir para você ir até o Google e digita CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir a minha imagem, que eu sempre faço isso, né, gente? Mas tem que diminuir para não atrapalhar aqui a leitura de vocês, beleza? Galera, se eu aumentar mais a fonte, vai cortar mais ainda, tá? Então, eu vou ler. Se você não conseguir acompanhar comigo agora, anota aí o artigo 193 da CLT, tá? Vamos lá. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, já vou falar qual é, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de disposição permanente do trabalhador a: número 1, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Vamos parar aqui, vamos parar no inciso 1, tá? Tem um inciso 2, roubos, 3, colisões. Vamos parar no 1, que é o que me interessa aqui hoje nesse vídeo, beleza? Outra coisa que é importante falar, olha só o que está falando o parágrafo 1º do artigo. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário. Gente, você pode estar deixando de ganhar 30% sobre o seu salário. Você tem noção? Deixa eu fazer aqui, porque às vezes a gente fala, a pessoa não, né, acha que às vezes é pouco, não tem noção. Então, se o teu salário, eu não tô falando da remuneração, porque a remuneração é salário, gorjeta, PLR, não tô falando disso, tô falando de salário. Então, se o seu salário, tá, ele é, vamos pensar aqui em torno de R$ 4.500 o seu salário, vezes 30%, 1.350 a mais por mês que você pode estar deixando de ganhar,
Tá bom para você? Tô falando, né? Bom, então você viu que tá escrito aqui na lei, na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Não sei o que eu tô inventando, tá na lei, eu mostrei, tá a prova aqui, ó, beleza? Agora, nós vamos ver, deixa eu tirar aqui, gente, a NR20, tá? Por que eu quero mostrar a NR20? Deixa eu aumentar, só para ficar melhor para vocês a visualização. A NR20 é uma norma regulamentadora, tá? E ela é legal porque ela fala exclusivamente sobre segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis, tá? Inflamável e combustível, é que a gente tá falando de tanque que contém combustível, tá? Vamos só passar aqui rapidamente, gente, são 30 laudas. Faz, ó, abrangência, definições, classificação da instalação, projeto de instalação. Então, é evidente, né, que se você pede um adicional de periculosidade num processo, haverá a realização de uma perícia, né? E eu tenho vídeo aqui no canal sobre perícia, tem live de insalubridade e periculosidade falando de perícia, tá? Então, não vou entrar aqui no detalhe para não ficar repetitiva a informação do canal. Então, tá falando definições líquidos inflamáveis, gases inflamáveis, tabela 1. Gente, tem toda a quantidade aqui que tá falando, são várias informações. Se você trabalha num prédio vertical, né, com andares aí, e você sabe que tem esse tanque, olha, gente, quanta informação. Então, aí você lê depois com calma, são 30 laudas, tá? E eu quero que você leia com calma. Se você ainda, eu falei que tá na lei, eu falei que tá na NR20, norma regulamentadora 20, de graça, você coloca na internet, você acessa essa informação. Se eu fiz o cálculo para você de 30%, né, sobre, por exemplo, um salário de 4.500 e ainda você acha que é muito dinheiro, que o negócio tá, sei lá, tá meio estranho, né, tá duvidando, vou te mostrar aqui uma decisão, uma reportagem, na verdade, do site do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Tribunal Superior do Trabalho. Vamos mudar aqui. Aqui, ó, uma notícia, tá? Armazenamento de combustível em subsolo de prédio caracteriza periculosidade. Não sou eu que tô dizendo. Isso aqui não sou eu que tô dizendo. Está no site, ó. Tá aqui em cima, gente. Tribunal Superior do Trabalho. No site, você acessa essa informação, essa notícia, tá? Deixa eu aumentar aqui, que eu faço questão de ler alguns pontos dessa notícia, para você ter uma ideia. Deixa eu ver se aumentou muito, gente. Eita. Isso também não vai, né? Vai ficar difícil desse jeito. Vamos diminuir um pouquinho. Tá legal aqui agora. Vamos lá, ó. A terceira turma, né? O tribunal, gente, Tribunal Superior do Trabalho, assim como o Tribunal Regional do Trabalho, eles têm as turmas, como se fossem varas do trabalho, tá? A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o Banco Santander Brasil S.A. Gente, eu estou lendo porque é uma informação pública que está no site, tá? Qualquer um consegue acessar. A pagar o adicional de periculosidade a um bancário, ó, você que trabalha em banco, tá prestando atenção aí, ó, bancário de São Paulo que trabalha no subsolo de um prédio em que estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal. Para a turma, considera-se como de risco toda a área interna da construção. Para mim também, né, gente? Porque se explodir um negócio desse daí, o prédio inteiro vem abaixo, né? Então, assim, toda a área daquele prédio está em risco. É isso que a terceira turma do TST entendeu. É óbvio, né, que vai haver uma perícia, como eu disse, para averiguar essa questão da quantidade de líquido inflamável dentro do tanque, né? Tem vários
situações, né? Na verdade, gente, vários requisitos, vamos assim dizer. O limite, se tem uma bacia de contenção, se eu não me engano, acho que é a bacia de contenção, tem que estar tudo bonitinho, tá? Para não ter direito. Vamos lá, geradores, ó. Continuar lendo aqui com vocês. O bancário contou que havia tanques de combustível no subsolo do prédio em que trabalhava. Como que ele prova? Foto, testemunha, ele prova isso. Ele prova que tem esses tanques, destinados ao abastecimento dos geradores do local. Sustentou que o ambiente era perigoso devido ao risco de explosão e de incêndio, que comprometeria toda a área da edificação. Pediu, por isso, a condenação do banco ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% da remuneração global. Aqui ele está pedindo da remuneração, gente. A lei está falando ali do salário, aqui ele está pedindo a remuneração, tá? E tem, inclusive, decisões também nesse sentido. Patrícia, mas não está lá na lei? Gente, a jurisprudência, a decisão dos juízes também é uma forma de se decidir, né? É uma fonte, né, de decisão, não só o que está na lei, né? A jurisprudência também, os costumes também, por exemplo. Quero ver se eu faço um vídeo sobre isso, tá? A gente vai entrar um pouco na parte mais técnica, mas eu quero trazer de uma forma mais prática para vocês, que é o objetivo do canal como um todo, tá? Vamos lá. O banco negou, óbvio, né? O banco negou. Aí tá aqui, tá, gente? Tá falando algumas coisinhas, vamos aqui, ó. Periculosidade. Depois vocês podem ler com calma aí. O juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a periculosidade com base no laudo pericial. Falei que tem perícia. E na orientação jurisprudencial 385 da subseção 1 especializada em dissídio individual do Tribunal Superior do Trabalho. Orientação jurisprudencial. Gente, é como se fosse um artigo ali de lei, tá? É uma orientação, como se fosse um artigo, deixa eu explicar de uma outra forma, um artigo criado pelos juízes ali, tá? Para ficar mais ou menos mais fácil. Já já a gente dá uma olhada nessa 385 aqui. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, contudo, entendeu que a área de risco não abrangia toda a edificação, mas especificamente a bacia de segurança, que compreende o recinto interno demarcado por paredes, piso e teto. Como o bancário trabalhava fora dessa área, não teria direito adicional. Então, você veja, o bancário entrou com a ação, né? O juiz reconheceu o direito dele ao adicional de periculosidade. Ele entrou com recurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O tribunal tirou o adicional de periculosidade. Aí ele entrou com recurso e levou o processo para Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, e lá em Brasília ele ganhou. Tá? Então, ó, o relator do recurso, né, o juiz do recurso do empregado é o ministro Maurício Godinho Delgado, que tem obras maravilhosas de direito. Gente, eu tenho o livro dele, né, de direito do trabalho. Eu não vou saber agora, gente, edição nada, mas assim, é maravilhoso. O Maurício Godinho Delgado é grandioso na área do direito, tá? Explicou que, nos termos da OJ 385, é devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, construção vertical, seja em pavimento igual, ou seja, se ele trabalhar no mesmo andar que está o tanque de combustível, ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção. Não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é o ministro Maurício Godinho Delgado, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Não sou eu. Estão entendendo aqui? Tá. Patrícia, essa OJ aí que você falou que ia mostrar, até agora nada. Calma. A OJ aqui, deixa eu diminuir. Gente, eu tentei entrar de novo no site do Tribunal Superior do Trabalho, tá dando erro. Eu não sei se tá fora do ar, na hora que eu tô gravando aqui o vídeo. Eu consegui, tava legal, de repente não tá mais legal, não tô conseguindo. Aí eu puxei a OJ aqui no Jus Brasil, que eu sempre falo pra vocês, né?
que é muito 10 do Jus Brasil. Então, ó, OJ 385, orientação jurisprudencial, fala sobre o quê? Essa orientação é do Tribunal Superior do Trabalho, fala sobre adicional de periculosidade devido a armazenamento de líquido inflamável no prédio construção vertical. É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical, que foi o que nós lemos na notícia, né, da decisão do ministro relator Maurício Godinho Delgado. Então, eu estou mostrando ao J aqui, porque vocês viram lá, então tá prova aí. Se você colocar no Google OJ 385, né, da SDI 1 do TST, vai aparecer isso, beleza? Se você entrar também no site, né, do Tribunal Superior do Trabalho, vai aparecer isso, tá? Mas além de tudo que eu mostrei para vocês, pera que tem mais coisa. E agora são as decisões, né? São as decisões que a gente vai ver. E a primeira do Tribunal Superior do Trabalho, recurso de revista RR, é uma decisão publicada em julho de 2024, recente, tá? Não é antiga, é recente. Deixa eu aumentar aqui a tela agora. Gente, ó, acórdão. O que é acórdão? Para quem já acompanhou na lei aqui já sabe, acórdão é uma decisão dada no tribunal, beleza? Recurso de revista da reclamante, interposto na vigência da lei tal, adicional de periculosidade, armazenamento líquido inflamável, prédio, construção vertical. Deixa eu ir lendo aqui com vocês. Vamos lá. Considerando a possibilidade da decisão recorrida contrariar entendimento, gente, OJ, aí tem a letra da lei, não vou me apegar nisso, tá? Adicional de periculosidade, armazenamento, prédio, construção vertical, provimento. Vamos lá. Segundo o disposto na orientação jurisprudencial 385, que a gente acabou de ler desta corte, é devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, abre parênteses, construção vertical com andares, no mesmo ou em pavimento distinto. Blá, 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 blá. A gente já leu isso daí. Nesse contexto, a jurisprudência desta corte, tá, gente? Tô aqui embaixo, ó, da decisão. Deixa eu até subir um pouquinho, tá? Para mostrar para vocês, ó. Nesse contexto, beleza? A jurisprudência desta corte superior tem se firmado no sentido de que a instalação de tanques em quantidade superior a 250 litros no interior do edifício, em desacordo com o exigido no item 20171 da NR 20, que a gente viu a NR 20, norma regulamentadora, caracteriza ambiente perigoso, ainda que em pavimento distinto, ou seja, mesmo que o tanque esteja num pavimento inferior e a pessoa trabalhe num pavimento superior, não interessa, mesmo sendo um pavimento diferente, tá? Ou ensejando o pagamento adicional de periculosidade, ou seja, é devido, tá? Na hipótese, o Tribunal Regional, que é o Tribunal Regional do Trabalho, consignou que até maio de 2019 havia um gerador de energia alimentado por 2 tanques metálicos de 250 litros para armazenamento de combustível e que a partir do mês de maio de 2019 os 2 tanques foram substituídos por um tanque metálico com capacidade para 200 litros e que, portanto, os tanques acoplados respeitam o limite de armazenamento. Claro, né? O que fez? Opa, vai dar problema de adicional? A gente vai ter que pagar os trabalhadores? Vamos mudar isso daqui. 200 litros. Dessa forma, o Tribunal Regional entender que até maio de 2019 os tanques acoplados estavam respeitando o limite de armazenamento, quando na verdade somavam 500 litros de combustível, contraria a orientação jurisprudencial, tá? Então, tá dizendo o seguinte, que 500 litros, que era 250, contraria a orientação jurisprudencial, ou seja, é área de risco. Agora, com 200 litros mudou. É isso que tá dizendo, beleza? Tá, vamos descer aqui. TRT9, gente. TRT9, deixa eu ver que eu até marquei aqui, gente, que eu não sei todo de cabeça, não.
é do Paraná, tá? Gente, em alguns momentos vem aqui o tribunal na minha mente, mas como é muito, 24, né? Não dá para gravar tudo. Então, TRT 9, Paraná, em junho de 2024, 10 a decisão, recurso ordinário é um recurso que a parte que perde tudo ou perde uma parte pode entrar, né? Adicional de periculosidade, prédio vertical. Armazenamento irregular de inflamáveis. O armazenamento de inflamáveis com capacidade máxima muito superior ao permitido na NR20 em prédio vertical é suficiente para o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de periculosidade, ante a possibilidade de ocorrência a qualquer momento de sinistro que comprometa a vida e a integridade física do trabalhador, né, gente? Uma explosão, né, um incêndio, recurso do autor a que se dá provimento. O que aconteceu? Esse trabalhador entrou com a ação, pediu adicional de periculosidade e o juiz negou. Ele entrou com um recurso chamado recurso ordinário, o processo foi para o tribunal e no tribunal foi dado provimento, ou seja, ele ganhou o recurso. Beleza? TRT 9 do Paraná, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, o resto tá repetitivo, tá? Eu não vou ficar lendo, senão fica até cansativo o vídeo, beleza? Mas assim, o que a gente trouxe aqui, né? O que eu quis mostrar para vocês? Existe uma previsão legal na lei, existe a norma regulamentadora, tá? Existem decisões nos tribunais favoráveis também, né? Não só no Tribunal Superior do Trabalho, mas em tribunais aqui do Brasil, né? Seja na segunda região, São Paulo, seja no Paraná, seja em Alagoas, enfim, no Maranhão, tá? O que tem que ser feito? Você entrar com uma ação, primeiro que você tem que ter prova, que existe ali um tanque de combustível, tá? Você tem tanque? Tem, Patrícia. Trabalha num prédio vertical? Trabalho, Patrícia. Fotografa, tem a testemunha, né? E aí nós entramos com essa ação pedindo adicional de periculosidade de 30%. Se você ganhar esse adicional, imagina a diferença que vai dar no valor que vai entrar no seu bolso mês a mês, tá? É significativo, gente. Mas é evidente que vai haver uma perícia para verificar a quantidade ali que tem de combustível, né? Se tá tudo certinho, o local em que está esse tanque, né? Qual é o local que o tanque está localizado, entendeu? Então, são vários requisitos, tá? Mas é importante trazer esse assunto aqui porque poucas pessoas sabem disso, né? Tem esse direito e não sabe que existe a possibilidade de você pleitear um valor. Não sabe que existe o direito, né? Esse direito existe, tá em lei, tá em norma, tem jurisprudência, só que as pessoas desconhecem, elas não têm noção disso, tá bom? Se ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, não esqueça, eu vou deixar o link aqui, tá? Se você quiser me chamar, Patrícia, não entendi, tá acontecendo isso, você clica no link, me aciona lá no WhatsApp, tá bom? E aí você fala que assistiu um vídeo no canal Na Lei, né, e que ficou com alguma dúvida, e aí a gente bate um papo, beleza? Gente, muito obrigada, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!